Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. Como expressar, talvez o meu tempo acabe. Eu fui o cara da serenata, tipo o Henrique, Henrique e Juliano. Hoje eu tô fudido e amanhã eu tô com outra. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente ficou muito feliz. A gente já imaginava, né? Que ia ser esse estouro, mas a gente está muito feliz assim, com a presença de todo mundo. Tem gente desde 2 horas da tarde esperando por esse painel. E esse painel foi pensado junto com a Fê, que me ajudou muito na construção desse painel, a assessora da Marina e da Thalita também. A gente está pensando nesse painel desde janeiro. Então, tem muito tempo que a gente tem uma caminhada longa para chegar até aqui. Mas eu sou a Liza, me apresentando melhor. Sou sócia, sou editora-chefe do Mundo da Música. Essa sala é feita em parceria com o Rio to See. Minha sócia, Mila Ventura, também faz parte da curadoria, assina também os painéis dessa sala. Hoje é o nosso primeiro dia, esse é o último painel do primeiro dia. Teremos 3 dias até sexta-feira, com vários encontros imperdíveis, tanto quanto esse. E agora, sem mais delongas, gostaria de chamar primeiro aqui a minha conterrânea, soteropolitana, empresária, a mente aí ao lado e grande parceira da Marina, também publicitária, tem mais de 10 anos de mercado, Thalita Moraes, por favor. E agora, estamos diante de um dos principais nomes atualmente da música popular brasileira e da música popular em geral. Um fenômeno sem precedentes, uma das principais artistas que vem conquistando inúmeros feitos com sua música totalmente autoral. Cantora, compositora, que tem uma trajetória muito bonita e merece muito nosso reconhecimento. Marina Sena. Vamos. Oi, gente. Oi, gente. E aí? Oi, todo mundo. Ai, que tudo. Uniformizada, amor. Fã-clube veio pesadíssimo. Pois é, menina. Mas estamos diante, não sei se todo mundo sabe, mas a gente está trazendo literalmente um encontro inédito. Primeira vez, Thalita e Marina juntas, falando sobre essa parceria super bonita. E Thalita é tímida pra falar em público assim, viu, gente? Ela entrou que eu falei, aposto que ela tá muito tímida, porque ela ela gosta de trabalhar no escritório ali pensando, mas na hora de aparecer ela fica... Ai, mas prometo que ao longo da nossa conversa você vai se soltando. Você vai ver que é tipo uma conversa muito tranquila. Boa tarde, gente. Eu passei pelo Clemente tem uns 15 dias, aí foi uma boa escola, assim, o podcast. Mas eu sou mais dos bastidores não, mas mesmo. Você vai se acostumar, Mona, porque a gente vai falar tanta coisa ainda nessa vida. E depois daqui, então, eu espero que tenham ainda mais encontros, né? É sempre muito bom trocar sobre essas experiências. Mas vamos falar inicialmente exatamente sobre isso. Como começou essa parceria de vocês? Como vocês se conheceram? Como surgiu essa parceria?
Então, eu e Thalita, a gente já trabalhava junta desde o início da minha carreira com De Primeira, desde o momento que eu lancei meu primeiro álbum, a gente já trabalhava junta na publicidade. E quando eu via a ala da publicidade ali na cosmovisão do meu trabalho, quando eu olhava para a publicidade, eu gostava muito do que estava acontecendo, assim, porque eu me via crescendo, eu via como eu tinha começado e conseguia ver onde é que eu estava na publicidade. Depois de trabalhar com ela, depois de mais de um ano trabalhando com ela, eu comecei a reparar, falei, tem um caminho sendo traçado aqui que eu nem sabia, né? Porque eu só era cantora só, né, gente? Eu nem sabia que tinha que pensar tanto. Eu pensava que só tinha que fazer música e tal, e cantar, e tocar um violão. Mas, enfim, é muita coisa que tem que pensar. E eu comecei a observar que na publicidade era muito bem resolvido, assim. Eu vi essa trajetória muito clara sendo traçada ali na publicidade. E aí, no momento, eu olhei para ela e falei, gente, Thalita, ela é mais do que só publicidade. Porque eu via que ela pensava, mesmo quando ela estava pensando só na publicidade, ela pensava de um jeito que ela queria trazer um 360, ela queria pensar algumas coisas, inclusive para eu crescer dentro da publicidade. E isso é um pensamento 360, porque você trabalha a imagem do artista como um todo, o posicionamento do artista como um todo, para ele caminhar, né, no que você está propondo para o artista, assim. E eu já vi esse pensamento nela. Falei, olha, Thalita, eu acho que você não é só da publicidade, não. Eu acho que você é uma pessoa completamente da carreira, sabe? Do 360 da carreira de um artista. Eu acho que você é isso. Você pode vender só a publicidade, mas você tem uma capacidade que é muito maior, que é de pensar 360 na carreira do artista. E ela já cuidava da carreira de outros artistas que eu gostava muito, da Alice, né? Alice Caymmi. Então, eu já via que tinha ali um futuro brilhante, não só como empresária no ramo de publicidade, mas nesse 360. Eu chamei ela, falei, Thalita, é o seguinte, bora nessa empreitada aí, bora pegar o boi pelo chifre. E ela é o tipo de pessoa que pega o boi pelo chifre, entendeu? Que é uma coisa que falta muito, sabe? Às vezes a pessoa pega um chifre só do boi, mas ela não, ela pega os 2 chifres do boi, assim. Eu acho que toda artista merece e precisa de uma empresária que pegue o boi pelo chifre, porque o artista sozinho ele não dá conta. A gente pode pensar em várias coisas, pensar muito, direcionar o caminho, porque também parte muito da gente esse caminho que vai ser traçado, mas sem uma pessoa forte que pega o boi pelos os 2 chifres do boi para fazer acontecer, realmente é impossível assim, você continuar sendo criativo e fazer a arte direito, assim. Enfim. É isso. Eu já trabalhava com gestão de carreiras há 6 anos, que era com a carreira da Alice Caymmi, e era esse trabalho de 360, né? Eu entrei para cuidar da carreira da Alice da mesma perspectiva e estrutura que eu trabalho com a Marina e com a minha empresa hoje, que é o artista tem o seu próprio CNPJ, ele tem uma estrutura empresarial dele e eu sou a gestora dessa estrutura. Eu já fazia isso com a Alice por 6 anos, e quando eu decidi expandir para atender outros artistas, eu comecei indo olhar só para a parte de estratégia, de marketing, de publicidade, porque naquele tempo eu acreditava que a minha dedicação a mais artistas não faria o trabalho que eu fazia personalizado, que é esse cuidado do olhar, do ouvir. Eu gosto de participar do estúdio, eu gosto de provocar para entender o que está acontecendo musicalmente. Eu me preocupo com o bem-estar, então se a pessoa está se cuidando, se não está, se a pessoa está bem. E eu acreditava naquela época com a Alice que se eu atendesse mais artistas, eu não daria conta. E aí eu abri um braço dentro da empresa que eu pudesse atender mais artistas, porque eu queria crescer e expandir, que foi esse momento da publicidade. E aí veio o primeiro projeto, foi com a Marina, para cuidar da estratégia toda ali, desde o de primeira. A gente fez a primeira publicidade da Marina com o Boticário, e foi um projeto já de primeira, foi sempre de primeira, né? A gente vai ficar repetindo isso aqui. E já de primeira foi um sucesso, porque a gente botou um batom no clipe do Possuesto, os 30 primeiros segundos do clipe, e é Marina passando um batom da Quem Disse Berenice,
E a gente subiu um cupom de desconto no Twitter, a gente vendeu mais de 5.000 batons em 3 horas. Então, ali começou essa história, mas mesmo na publicidade, eu sempre olho para o todo. Eu não vendo publicidade, eu sempre reforço bastante isso. Muitos artistas hoje me procuram, falam, vende minha publicidade? Eu falo, não vendo, porque a venda da publicidade ela é uma consequência, assim como a venda do show, ele também é uma consequência. Então, você tem que ter uma boa música, você tem que ter uma boa estrutura, você tem que ter um bom disco para que você consiga ter um bom show e vender esse show. A mesma coisa a publicidade. Você tem que ser um bom artista, você tem que ter relevância, você tem que ter uma boa marca pessoal para que isso resulte na publicidade. Então, a gente se conheceu desde o dia 1 de primeira e eu estava sempre lá dando meus pitacos, falando, olha, eu acho que aqui precisava disso. Ela sempre dava um pitaco, aí eu, tô gostando desse pitaco. Que pitaco bom, né? Tem uns pitacos que é bom e ela sempre dava um pitaco bom. E tem uma coisa boa disso, porque hoje eu sei que eu posso abraçar um pouquinho mais de artista. Não são tantos, porque, como eu falei, eu gosto de trabalhar com esse modelo personalizado. A gente tem um dia a dia insano de troca, eu e ela. E eu acho que quando o empresário cresce muito, a empresa cresce muito a prateleira de artistas, isso se perde. Então, eu não tenho tanto interesse em crescer mais em volume, mas sim em produtos com qualidade, quando eu digo produtos artistas, que eu tenha essa sinergia e essa troca para construir um projeto que seja o resultado que vocês têm visto por aí. Ao longo da sua fala, Thalita, você ressaltou muito essa relação de conhecimento profundo do artista, né? É uma relação que é muito emocional, né? E que beira, obviamente, muita confiança. E aí eu queria que vocês falassem um pouco como é que funciona, mais detalhes mesmo desse processo de gestão. Como é que vocês organizam tudo? Porque, obviamente, vocês têm uma relação maravilhosa, mas nem sempre tudo são só flores, né? Não, é quebra-pau todo dia também, gente. Mas o quebra-pau, ele faz parte também para chegar num resultado. Não é nenhum quebra-pau... Não leva pro pessoal. É tipo assim, vamos resolver isso aqui. Então, a gente vai precisar conversar e debater, né? Acho que a gente fica de TPM juntas, então rola isso também. TPM, sério. Mas, assim, é muito bom também você ter uma pessoa de TPM junto com você, porque rola uma compreensão, né? Rola uma compreensão, assim, rola um olhar mais carinhoso para a coisa, assim. Mas eu gosto muito de participar de todo o raciocínio, de todas as áreas da minha carreira, assim. E eu acho muito importante você estar de olho, independente do tanto que você confia na pessoa, independente do tanto que a pessoa é competente, eu acho que também tem que partir de você certas coisas justamente para o trabalho ser personalizado. Só é personalizado se você também dá os seus pitacos e direciona a coisa como você quer que seja. Talvez você não precisa estar na execução da coisa, mas pelo menos no pensamento inicial, na direção, é muito importante você participar assim, e eu acho impossível não participar. Acho que mesmo tendo uma equipe gigantesca. A gente tem reunião semanal com a Marina, toda terça-feira, 18 horas, a Marina está em reunião de alinhamento semanal. No calendário. Alinhamento semanal, É real, gente, assim, toda semana. Aí, nessa reunião, a gente elenca todos os assuntos que precisa passar por ela e também dá um overview para ela de tudo que está acontecendo. Marina é presente em quase todos os grupos. Então, a gente tem grupo do comercial, a gente tem grupo do administrativo, a gente tem grupo das redes. Então... E eu dou pitaco. Dou pitaco não, né? Que é meu trabalho, então não é um pitaco. Mas eu falo até sobre a fonte da arte que estão mandando para o festival tal. Se não me representa ali, se eu olho e não me representa, eu falo, não é minha imagem, não quero isso. Eu quero que a minha equipe vá e faça e produza o material que tem a ver comigo, que condiz com a minha imagem. Eu realmente sou muito chata com essas coisas. Eu vejo que as pessoas elogiam muito meus trabalhos visuais, principalmente, assim. E é muito por isso, porque eu realmente sou chata. Eu estou ali o tempo inteiro. Não gostei dessa fonte, não gostei dessa cor, não gostei desse fio de cabelo, não gostei... Eu lido bastante com isso, assim, e eu gosto, porque eu acho que isso também é fazer arte, né? Isso é fazer arte.
inclusive. Hoje a gente vive numa era muito digital, então a gente não pode desatrelar o digital do que você entrega artisticamente. Não pode ser diferente. Então não dá para a fonte da arte do negócio estar numa identidade que não é a sua identidade, porque você depende exatamente daquilo para imprimir a sua identidade. Exatamente como sua imagem está sendo impressa no mundo, que é o seu produto, que é a obra de arte. Você está apresentando sua obra de arte ali, ela tem que estar condizente com o que é a realidade ali do que você está fazendo. Então, realmente, me preocupo muito. E com questões, por exemplo, agora, nos últimos meses, a gente fez tanta reunião de financeiro, gente, a coisa mais chata que eu já vi na minha vida, eu não queria nunca ter que lidar com isso. Mas, realmente, se você não lida... O povo lá da roça que fala, né? O gado só engorda com o olho do dono. E, realmente, o gado engorda com o olho do dono. Você tem que estar lá olhando para a sua questão financeira e tendo noção de, pelo menos, como o processo está acontecendo, qual é o resultado disso, quanto você está ganhando, quanto você está lucrando, quanto você está... Como que você está entendendo aquilo? Se você não compreende, você pode... E não é sobre confiar. Eu confio no Thalita demais, mas o dinheiro é meu. Então, eu tenho que olhar. E as decisões também. E as decisões também. É tipo assim, olha, Marina, você pode fazer isso aqui e não gastar nada, e você pode fazer isso aqui e gastar 50 mil. O que você quer? Não, e Aí você tem que tomar uma decisão. Você fala, E, Marina, talvez... isso que você falou é muito importante, porque os artistas, obviamente, são artistas, eles vão focar muito mais na questão artística, de compor, de produzir, de fazer shows. Ai, meu sonho, mas não dá, gente. Mas é muito importante isso, né? Você trouxe a realidade do artista, de que ele precisa ter noção de que a carreira dele é formada por inúmeros fatores e que, obviamente, tem que ter uma gestão por trás. E tem uma coisa antiga nesse modelo de que o artista não tem que saber de nada. Eu ouço, pelo menos hoje, de muitos artistas da nova geração que são frustrados com esse formato, assim, que trabalham com outros empresariamentos. Hoje mesmo eu tive uma reunião e a pessoa fala assim, poxa, eu fiquei 5 anos sem saber que para eu fazer uma mix custava tudo isso. E eu sabia fazer a mix. E eu podia ter economizado essa mix. Então, acho que esse modelo antigo de que artista não faz nada, de que artista não sabe de nada, não fala, não, eu acho que mudou e tem que eu voto a favor do mudar, porque assim, não é que eu quero que ela fique lá olhando todas as linhas da planilha. Eu sou planilheira, gente, é um saco mesmo. Eu não olho nenhuma. Ela não olha, às vezes a reunião tá falando, eu falo, gente, resume, né? Que eu vi que ela já foi, já tá lá no outro pensamento. Tem esse problema também, artista é voado, né? É. Aí tá falando aqui muito número, eu tô assim, gente, tô nem ouvindo mais o que vocês estão falando. Mas é de uma perspectiva de conhecimento, até pro crescimento mesmo. Falar, ó, a gente vai fazer um disco, então a gente vai gastar muito dinheiro agora. Então a gente precisa dar economizado em algumas coisas. A gente vai precisar de tanto de dinheiro para fazer esse disco. Então, a gente precisa captar esse dinheiro e a gente precisa fazer um planejamento para que isso se torne real. Então, são tomadas de decisões que, quando você participa, isso melhora até a criatividade dela. Porque ela vai falar, cara, eu quero ter, sei lá, no meu show, eu quero ter um malabarista descendo de drone. Eu vou falar, não podemos. Mas eu não posso só dizer não podemos. Eu me sinto responsável em explicar o porquê não podemos, né? Ó, nesse momento ainda não dá, mas dá para ter o drone. Vai custar tanto. Então, ela passar a ter esses conhecimentos é importante para crescimento, para a visão artística. E, obviamente, a gente dá o suporte para que também ela possa ter um momento de criação e de construção. Tanto que essa reunião das terças passou a acontecer, porque era assim, Sony, Marina não sei o que lá, o que ela acha? Eu, tá, Marina... Era insano no WhatsApp dela todo dia. E eu falava, gente, não dá para eu responder 500 coisas de 500 áreas diferentes. É a prova a foto, é a prova a fonte, a prova o vídeo que vai para a página tal, a prova não sei o quê, a prova mix da música, a prova não sei o quê. Eu falava, gente, eu não vou responder. Aí eu não respondia ninguém. Aí ficava. Aí todo mundo, ela não responde. Eu, gente... Dias, meu Deus do céu, eu falei... Eu não consigo, eu não sou capaz de responder. E a gente, o que a gente vai fazer? Vai lá pensar o processo, né? Então, já sei, toda terça... Tudo que todo mundo precisa falar com a Marina, reúne, manda para a Bianca. Aí tem vezes que eu entro na reunião, tem 6 pessoas na reunião, cada um querendo aprovar uma coisa diferente. De uma área diferente. Uma é a foto, outra é a música, outra é o aplicativo que vai baixar novo para usar no financeiro, e o outro para aprovar o assistente novo de financeiro.
Cada hora é uma coisa. É um E universo, funciona. né? É um universo. E eu acho que é importante o empresário ter essa visão de entender como que o artista funciona. Como que é o tempo dele? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente noturna, eu só durmo depois das 3 horas da manhã, eu não consigo dormir cedo, não é uma coisa que... Não é para mim dormir cedo. E desde criança, nem é uma coisa depois de artista. E aí todo mundo já entendeu que cedo não vai ser bom, que não vai tirar o melhor de mim, que não vai tirar as melhores opiniões, nem nada, não vai tirar nada de mim bom cedo. E aí todo mundo já entendeu isso. Então todo mundo só me marca tudo para mim depois de 11 horas da manhã. E aí é isso, 11 até 10 horas da noite, tô online. Aí depois disso já tem terapia, já tem cuidar do gato e outras coisas, né? A vida cotidiana. Mas essa é uma compreensão que Thalita, assim, ela observa o tempo inteiro. Como que eu funciono? Como que vai conseguir tirar a melhor coisa dela? A gente precisa dela para um bocado de coisa. Como que a gente vai conseguir tirar dela o que a gente precisa, assim? Isso é importante porque o artista ele tem que ser fluido. Se você tira essa fluidez do artista, você perde o artista. Então, por isso que você tem que se adaptar à fluidez do artista. Agora, esse olhar da Thalita com certeza antecipa problemas. Né? Bastante. Antecipa problemas, né? Problemas. Principalmente porque ela te conhece a ponto de saber, pô, acho que ali esse caminho talvez não seja o ideal, né? E vocês trocam bastante. E eu acho que, além de antecipar problemas, a gente tem que sempre pensar na solução. Eu aprendi isso lá atrás, eu me formei primeiro em gestão em eventos. E eu sempre digo, gente, eventos é uma escola, né? Montar isso aqui é uma loucura. Então, eu falo para a equipe todo dia, assim, a água virou. Pega um pano, enxuga, depois a gente pensa por que a água virou. Se você vê, a água virou, meu Deus, o que aconteceu? O copo está furado. Aí já perdeu o timing. Então, acho que também é importante... A gente trabalha com soluções de problemas, né? Eu tenho um lema que eu falo, berra a vaca, berra o bode, só o produtor se fode. Então, o dia a dia nosso é esse, assim, antecipação de problemas e pensar na solução. Não pensar no problema, porque o problema está lá todo dia. Sim. A gente está falando muito de vocês duas, mas, claro, tem outra equipe por trás. E tem um detalhe que me chamou muita atenção, que temos aqui 3 mulheres, né, contando com a Fê, que faz parte da sua equipe, e a sua equipe é consistentemente de várias mulheres. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, né, principalmente em funções mais técnicas, né? E aí, já a gente vai falar um pouquinho sobre o sucesso da sua nova turnê, mas eu queria que você falasse também um pouco como é que funciona essa sua conexão e como foi também seu olhar, se foi algo, literalmente, coisas naturais. Foi coisas naturais, eu não pensei, mas eu acho que é competência, né? Não tem jeito, não é natural mesmo, isso nasce na pessoa, né? Mas eu tenho uma característica que eu gosto muito de formar pessoas novas, assim, pessoas que eu vejo um potencial na pessoa de trabalhar com alguma coisa, mas não necessariamente ela trabalhou com aquilo, mas eu olho e falo, você é bom nisso. Então, eu tenho muitas mulheres, inclusive, que são do norte de Minas, que é da minha região, né? Eu tenho uma amiga mesmo, que é Bianca, que ela é uma das principais produtoras hoje no projeto. Ela está o tempo todo lado a lado com Thalita, cuidando de tudo. E Bianca, ela é de Montes Claros. Bianca sempre foi uma pessoa que sabia muito organizar grupo de jovens da igreja. Boa em organizar grupo. Sabe aquele povo assim que organiza e a comida, o salgadinho, o refrigerante para todo mundo e tudo certo, e o ônibus que vai levar e tal. Organizava tudo, uma equipe, né? Porque é uma equipe, um grupo de jovens da igreja, é uma equipe gigantesca. Eu olhei e falei assim, aí a gente ia fazer festa também, Bianca organizava tudo. Se tinha bebida na mesa, era porque Bianca tinha colocado a bebida na mesa. Então eu olhava para a Bibi, eu falava, gente, Bibi ela tem um talento com produção. Aí eu falei, preciso de uma produtora de estrada. Falei, Bibi, vem cá, você vai colar em Marcinha, que é a minha produtora de estrada também. Falei, você vai colar em Marcinha, Bibi, tudo que ela fizer, você vai olhar. Se ela pedir para você fazer qualquer coisa, você faz. Tudo que ela pedir, você faz, olha tudo que ela está fazendo
E vai que vai. Eu levava a Bibi todo show, assim, para ela observar a Marcinha. E hoje ela é uma das minhas principais produtoras. E ela é ela é capaz de me levar para qualquer evento, sabe? Qualquer evento. Ela me leva para fazer um Fantástico, da mesma forma que ela me leva para fazer qualquer programa de televisão, fazer um prêmio Multishow, vir aqui, sabe? Ela organiza tudo, assim. É uma pessoa que nunca trabalhou com isso, mas que já organizava grupo de jovens. Então, às vezes, você tem que olhar para o seu lado, entendeu? E ver que a pessoa ela tem um talento já. E Gegé é a mesma coisa. Eu falo Bibi e Gegé, né? Mas é Jéssica. Nossa, eu nem consigo chamar ela de Jéssica. Jéssica é a mesma coisa. Elas tinham um bar juntas, inclusive, lá em Montes Claros, que eu tocava nesse bar delas. Fazia show, voz e violão nesse bar delas. Trouxe as duas. Gegé, Jéssica. É minha produtora pessoal, que está comigo assim 24 horas, resolve minha vida inteira. E Bianca é minha produtora de estrada, que vai e organiza toda a minha equipe de estrada no show. Então, realmente, tem essa coisa de formar pessoas, e eu gosto muito de fazer isso, porque eu acho que você tem que fortalecer os seus mesmo. Eu acho que dentro de todo o cosmo tem pessoas que são talentosas em vários sentidos, e você pode capturar essas pessoas para crescer junto com você, assim. Já as primeiras vezes que ela andou de avião foi depois que estava trabalhando comigo. Então, nem isso ela era acostumada, mas hoje é como se ela sempre tivesse feito isso na vida, assim. Então, é muito importante você acreditar também, às vezes, nas pessoas que estão do seu lado, muito melhor do que ficar buscando muito fora, buscando lá, sabe, lá muito longe, alguém muito renomado. Nem sempre a pessoa realmente renomada vai ser a pessoa que vai dar conta do que você precisa ali. Às vezes, você pegar e formar uma pessoa que já tem um talento natural ali, vai ser bem mais interessante para você, e eu faço muito isso, assim. Mas, realmente, tem muita mulher em posição de liderança, assim, muita mulher que manda mesmo, muitas mandonas. A gente gosta das E mulheres a gente mandando. é muito mandona, todas são mandonas. Foi proposital mesmo, tô sempre optando, desculpa os meninos, né? Mas eu tô sempre optando colocar uma mulher em posição de liderança. Fernanda mesmo veio pro time, assim, cuida da nossa assessoria. A gente tem Bianca na produção executiva, produção pessoal, Márcia, que é a líder da estrada, é mulher. Hoje a gente está com 2 holds, mulheres. Fernanda, diretora do espetáculo, é mulher. Jojo também, que faz a parte de produção dos projetos, né? Quando a gente faz projetos. Bibi, Gegé, Jojo, a gente é mineiro, né, gente? A gente deixa tudo pequenininho. É babado. Juju, e aí quando eu vejo já foi. Então a gente realmente tem, na T-Music também, a gente tem a nossa comercial de shows é mulher. Então o financeiro é mulher. Então, a gente tem uma liderança feminina bem forte, assim, do time. E por mim, é proposital mesmo. Que bacana. Vamos agora um pouco para o passado. Um pouquinho só. Porque você veio de um grupo, Marina. E eu acho que sua perspectiva de ter passado por um grupo como Rosa Neon e agora está como carreira solo, eu queria que você fizesse uma análise super rápida do que mudou na sua cabeça estrategicamente de lá para cá. Como é que você enxerga a sua carreira a partir de agora? Eu acho que passar por grupos é muito importante para você se formar, porque a pesquisa em conjunto, a pesquisa em comunidade, a pesquisa em grupo, ela é muito mais efetiva, eu acho, do que a pesquisa sozinho, assim. Eu acho que o encontro fortalece as pesquisas, sabe? Principalmente no momento que você está formando sua personalidade. Então, no momento que eu estava formando minha personalidade, eu tive 2 bandas para ser escola para mim, para eu experimentar e muito, assim. Experimentei, fiz tudo que eu quis, até mais do que eu queria, sem o olhar da mídia, né? Porque eram mais nichados, mais underground mesmo ali. Então, eu tive a oportunidade de me pesquisar muito enquanto artista, antes de chegar com esse lançamento da coisa solo e bancar meu nome, sabe? E aí já era, né? Aí já foi. Eu acho que eu precisava realmente dessa escola e eu achei que foi muito importante para mim. Inclusive, eu indico para qualquer pessoa que estiver começando assim, faz uma banda. Vai para a garagem, faz uma banda, vai com seus amigos ficar, sabe? Só fazendo música ali, despretensiosamente. Porque eu acho que essa é a verdadeira escola, assim. Quem passa por essa escola sai pronto para qualquer coisa. Para fazer música boa mesmo. E Thalita também passou pela mesma escola, mas como, obviamente, empresária. Queria que você também analisasse sobre isso, Thalita, porque aqui no mercado, de uma forma geral, a gente vê muitos profissionais, assim como você,
mas você é um caso muito especial. Mas a gente vê casos muito similares de transição de carreira, de uma certa forma. Você não transicionou porque você continua atuando como publicitária, né, vamos dizer assim. Mas eu queria também entender o que você acha que mudou pessoalmente, assim, na sua visão como empresária, como gestora, como mulher de negócios. O que mudou desses 10 anos de sua trajetória, ou mais, né? Muito mais. É parecido porque quando você é parte de um grupo, você não tem um protagonismo, né? E quando você se torna independente, carreira solo, você assume um protagonismo. Acho que do meu lado de cá aconteceu a mesma coisa. Quando eu trabalhava em agências, em eventos, eu sempre soube que eu ia trabalhar com música, gente. Dentro de mim, assim, sempre... E eu não tocava, não dançava, não cantava, sou péssima, odeio aparecer. Então eu falava, puta, o que eu vou fazer? Aí fui ser produtora. Então eu sempre soube que eu iria trabalhar com música de alguma forma. Trabalhei com música talvez sempre, porque todos os eventos que eu cuidava, todas as publicidades que eu trabalhei, a música estava sempre ali de alguma forma. Mas eu não tinha o protagonismo hoje de ser a dona da minha empresa, de ter hoje um projeto de carreira do qual eu quero cada vez mais. Marina, que fica no meu ouvido, você precisa ensinar mais gente, precisa ter mais Thalitas. Então, hoje, a mudança é essa, né? Sair de uma perspectiva executiva para uma perspectiva hoje mais realizadora, que é o que eu gosto de falar. Às vezes as pessoas perguntam, qual que é seu cargo? Eu falo, realizadora. Eu dei o CEO. Eu sou realizadora da empresa, eu que realizo. Então, acho que é essa mudança de lá até agora. A gente está falando muito, obviamente, da sua carreira, Marina, mas vocês têm um negócio muito bonito em conjunto, chamado a Casa da Música Brasileira, Petra Zucca. Eu queria muito que vocês falassem sobre esse projeto. Como surgiu essa possibilidade de encontrar essa casa? O edital continua aberto até dia 6 de junho, viu? Gente já tem que vocês quase 400 inscritos, a gente está bem chocadas. Vamos ter que pelejar para selecionar 4 pessoas. Você está inscrita? Tudo, amei. Gente, Casa da Música Brasileira era uma coisa que eu e Thalita, a gente sempre conversava sobre isso. Depois da pandemia, a sensação que eu tive, que ela também tem, eu acho que muita gente tem essa mesma sensação, é que os encontros, eles ficaram mais... Tudo virou uma call, entendeu? Sabe quando as pessoas falavam que tem reuniões que poderiam ser só uma call? Eu já acho agora que tem call que deveria ser uma reunião presencial, sabe? Porque o encontro ele é muito importante. A gente vive... É para isso que a gente está aqui no planeta Terra. Não tem outro motivo, sabe? A não ser se relacionar e se conhecer. É isso que é a vida. E para a música, para a arte, isso é mais importante ainda, porque é daí que vem a arte de qualidade mesmo, a arte de peso, que representa, que te toca, que te faz viver... Vem do encontro. Você vê coisas que aconteciam muito antes, né? Por exemplo, o sítio do vovô, Novos Baianos, eles moravam tudo junto, gente. É isso que artista tem que fazer, entendeu? Morar tudo junto, ficar fazendo música. A gente depende do encontro mesmo para a gente ser feliz e conseguir fazer alguma coisa que preste mesmo. Não ser uma coisa apenas ensimesmada ali, sabe? Eu não gosto dessa coisa ensimesmada. Não me preenche. Eu posso até fazer ali, ganhar um dinheiro e tudo mais, mas não é o que me preenche. Não é o que me faz ser realmente olhar para mim e falar eu sou artista mesmo, sabe? Então eu preciso desse encontro. Eu falava muito disso com Thalita. Eu falava, Thalita, a gente precisa achar um jeito de promover esses encontros. Achar um jeito de criar um espaço para realmente esse encontro acontecer. E ela também tinha essa mesma vontade, porque ela tinha percebido a mesma coisa pós-pandemia. Assim. Eu acho que tem que ser uma luta de todos nós mesmo, de voltar a se encontrar, voltar a ir na casa do amigo tomar um cafezinho, entendeu? Voltar a fazer a reunião presencial, porque da reunião presencial vão sair coisas que de uma call nunca vão sair, gente. Nunca vão sair. Ideias e pensamentos e transcender você só consegue transcender no seu pensamento se você está olho a olho com a pessoa ali, sentindo tudo junto.
Então, realmente, eu acho que o encontro é muito importante. E a gente decidiu criar a Casa da Música Brasileira para isso, assim, para realmente aquecer o mercado da música brasileira, assim, ser mais um ponto para aquecer o mercado da música brasileira, porque eu acho que também esse é um trabalho que não é só nosso. A gente está fazendo o nosso trabalho de formiguinha e fazendo o nosso rolê e chamando a galera e fazendo o edital, né? Agora tem o edital da Petra Zucca, que é... A gente vai selecionar 4 artistas, 2 para a gente produzir o álbum lá dentro, além de um prêmio que a pessoa vai receber, e 2 para lançar o álbum com a nossa estrutura. A gente vai oferecer toda a estrutura para a pessoa lançar bem o álbum, lançar bonito, lançar de um jeito que a pessoa merece, assim. A gente está fazendo isso para, inclusive, fomentar esses artistas mais novos, porque também teve um movimento de casas de show menores terem fechado na pandemia. Essas casas de show menores são as casas de show que... Por isso que eu estou aqui, entendeu? É por conta das casas de shows, que era para 200 e 300 pessoas, e me recebeu. Eu já toquei em casa de show até para 50 pessoas. Será que essas casas de show estão aí ainda para receber esses artistas e trazer essa novidade para o mercado da música? Porque é importante para quem está lá no alto e quem está embaixo. É importante para todo mundo que esse movimento aconteça. O mercado tem que estar aquecido, a gente tem que ocupar o nosso lugar no mercado. E para a gente ocupar o nosso lugar no mercado, tem que estar efervescente, tem que estar surgindo gente toda hora. Não é só a Marina Sena acontecer e foi, aí pronto. Não, tem que vir Marina Sena, tem que vir 300 atrás da Marina Sena junto. Porque é isso que faz a coisa realmente ser sustentável, não só para mim, mas para todo mundo. E para todo o mercado, e para todo mundo que depende desse mercado, assim. Então, a gente criou meio para gerar esse debate. Então, a gente faz alguns debates lá de gente do mercado para conversar, só conversar mesmo. Vamos lá conversar, e chamou a galera, e cada um dá sua opinião sobre tudo que está se passando. Eu acho que é importante esse debate, até para a gente entrar na mesma página, assim, porque eu acho que todo mundo tem que estar na mesma página, todo mundo que é do mercado da música tem que estar na mesma página, a gente tem que entender o momento que a gente está, a gente tem que entender as lutas que a gente está travando, as lutas que a gente está lutando junto. A gente tem que entender quem é quem mesmo no negócio, assim. E, para isso, precisa do encontro. Eu amo que você fala do jeito lúdico. Mas, falando mais tecnicamente, a casa é uma plataforma, né? Como a Marina falou, de provocação, aí, um trabalho de formiguinha, para que a gente consiga gerar o coletivo hoje na música brasileira. Vem dessa necessidade que as duas têm, né, desses encontros serem mais reais e mais vivos, vamos dizer assim. E aí, dentro da casa, a gente se propõe a gerar novos negócios, ampliar a plataforma da música brasileira e criar. Então, é uma casa de criatividade, não é uma casa de shows, né? Então, tem muito artista mandando mensagem, perguntando: como que eu posso fazer o meu show aí? A gente não é uma casa de shows com venda de ingresso, nada disso. Mas a gente vai ter lá, assim, uma programação de showcases. Esses shows são pensados, e a gente tem um PA feito pela Fernanda também, que a gente convida a indústria, como a Marina falou. Então, a gente seleciona essa curadoria e apresenta esses artistas para a indústria. Então, aquele show não está acontecendo ali por acaso, né? Então, tem um motivo de negócio por trás para que aquilo esteja acontecendo e de fomento. Então, a gente vai ter essa curadoria de shows, cases. A gente tem a curadoria de talks, que a gente chama de prosa, bem mineira, né? Então, a gente tem as nossas prosas. Todo mês tem uma prosa. A gente vai começar a abrir no YouTube agora, porque estava fechado, mas a gente vai começar a subir no YouTube também. Todo mês tem um tema e a gente recebe especialistas do mercado e da indústria para discutir esse tema dentro da casa, para convidados, e também vai começar a ampliar para o YouTube, para quem não pode estar na casa. Então, tem a curadoria de prosa, tem a curadoria de showcases, tem os workshops, que a gente vai começar a fazer em parceria com as plataformas, porque muitas vezes também é isso. Tem muitos cursos, tem muitas atividades nas plataformas hoje que é pouco distribuído, né? Todo mundo tem acesso, vírgula. Então, a gente sente muita falta quando a gente tem amigos que ainda estão... Marina tem muitos amigos músicos que ainda estão lá em Itaiobeiras e Montes Claros. Eu tenho muitos amigos baianos que estão em Salvador e que também ainda não ascenderam na carreira e falam: como eu faço? Então, a gente tem uma briga hoje com as plataformas para disponibilizar esses conteúdos através da Casa da Música. Então, a gente vai ter um volume aí de workshop em breve, disponibilizado ali também como esse espaço.
Aí eu, né, gente, a artista, vou lá e faço umas jams de vez em quando lá. Agora eu comecei a fazer uma jam lá que eu vou fazer uma vez por mês. Aí os artistas tudo vão, a gente começa a cantar e canta muito, fica a noite inteira cantando. E eu quero fazer também uma feira de vinil lá, porque eu tô viciada em vinil. Então eu vou chamar uma loja de vinil para fazer uma parceria com a Casa da Música Brasileira e a gente fazer uma feira de vinil incrível lá, com discotecagem e tudo mais. Essas coisas mais, vamos trazer o brilhinho. Tem a feira Aí eu de vou vinil. lá e faço, entendeu? Tem a feira de vinil, vai ter a de literatura também, então a gente também quer mexer com outras artes, reforçar o uso da literatura, né, que é uma coisa que vem se perdendo também. As artes, exposições, então agora mesmo a Petra ativou 5 mulheres da periferia de São Paulo que estão pintando quadros que vão ser expostos na casa. Então, a gente vai mexer com outras artes também. E aí, além de tudo isso, a gente tem os estúdios na casa. Então, a casa tem estúdio de gravação, o Coisas Naturais foi todo gravado lá. A gente tem estúdio de dança, a galera da dança começou a usar agora. Então, a gente tem tido várias aulas cedendo o espaço para os bailarinos, coreógrafos fazerem suas workshops. A gente tem a área de eventos e a gente tem também a área de co-work, que agora, aproveitando aqui para vender, né? A gente precisa vender. Por favor, é o espaço, é o espaço. A gente abriu agora um formato que chama membro assinante. E o membro assinante são qualquer pessoa, CNPJ, artista, que queira ser agente impulsionador dessa casa, junto comigo e com Marina. Não é um projeto que a gente visa lucros, mas ele dá despesa, então a gente precisa pagar essa conta. Muita despesa, mas tudo bem, a gente vai na luta e tamo aí. E aí o membro assinante basicamente se torna um clube de agentes que movem esse ecossistema que a casa está se propondo a criar. Então a pessoa assina, ela tem direito a usar a casa como escritório, né? Tem uma estrutura maravilhosa de escritório. A casa é incrível mesmo. Onde ela fica localizada? Só para a gente falar para o pessoal. Fica na região Consolação e Higienópolis ali. É bem central, é perto do metrô, perto da Paulista. E é uma casa tombada, porque é uma das primeiras casas modernistas do Brasil. Então é muito inspirador, gente. Pensa numa casa linda. Eu falo com Thalita, eu falo... Teve um dia que eu estava lá e tinha um tapete muito feio. Um tapete, assim, que eu falei, não. Aí eu tava tentando fazer música, eu falei, como que eu vou fazer música olhando pra esse tapete? É impossível fazer. Esse tapete tá tirando toda a minha inspiração. Eu mandei um áudio pra Thalita, falei, Thalita, pelo amor de Deus, Thalita, vamos trocar esse tapete, porque não tem como. O artista, ele tem que estar envolto de beleza, sabe? E não é beleza, não é riqueza. Beleza é senso. Beleza é o senso. Não, gente, a gente se mudou pra casa, a casa ficou pronta em 2 meses. E quem conhece a casa... Tem 6 andares a casa. Tem mais de 1.000 metros. Eu sou maluca, a gente alugou em 2 meses, a casa estava pronta. Então, tem umas coisas que foi meio assim, tem um tapete lá em casa, bota aí, depois a gente resolve. Eu falei, não, esse tapete não. Por favor. Já saiu o tapete. Já saiu, já trocou. Então, o membro assinante, ele pode tanto usar os espaços, paga uma mensalidade, ocupa a casa, usa os estúdios, promove as próprias atividades, né? E aí a gente está estamos convidando aí os artistas para fazer parte, estamos convidando as empresas, a UBC está aí me prometendo, a Sony já me deu um sim, né, Rick? A Sony já me deu um sim, Spotify me deu um quase sim, estou batendo nas portas aí para a gente ter mais gente, né, porque a gente chega lá, a casa é muito grande, então eu falo, gente, chama a gente, tem que vir gente para cá. Aí Marina inventa Jam. E quem tiver interesse, como é que faz? Pode entrar lá no Instagram, que é a Casa da Música Brasileira, manda o direct ou manda o e-mail. Tem um e-mail lá no contato, chega direto para uma pessoa do meu time. E aí a gente passa a proposta. Então pega o telefone de Thalita ali. Gente. Também pode pegar meu telefone. Porque o dela, o WhatsApp, ela não... Amor. E tem uma outra última coisa do projeto da casa, que é muito importante falar também, o ecossistema de serviços, né? Para que o projeto seja... Muita gente chegou lá e falou assim, muitas marcas, inclusive, quanto tempo vai durar a casa? Não sei, a gente fez um contrato de 3 anos, o proprietário cobra todo mês o aluguel, então a gente precisa fazer acontecer. Não tem pretensão de ser um projeto que termina, né? Enquanto força e eu e Marina estiver podendo pagar, a gente vai tentar manter. A Petra entrou, foi uma das primeiras marcas que
Tem mais de uma, além da Petra, porque a Petra assina o name Hoje, rights. nesse momento, a gente tem a Petra com name rights e a gente está negociando com mais 2 marcas. Eu estou aproveitando para falar, e aí, galera, estou esperando essa resposta. E aí a gente criou um ecossistema, que eu estou divulgando muito isso, porque também, às vezes, você não pode patrocinar, você não pode ser membro assinante, mas você pode contratar um serviço da casa. E aí, uma vez que você contrata esse serviço, você fomenta esse ecossistema. Então, a gente hoje tem 3 serviços dentro da casa que a gente presta, que é produção musical, produção criativa, né, audiovisual, e a parte de designer. Então, por exemplo... Que é tudo o povo que trabalha comigo, viu, gente? É. Todo o povo que faz minhas coisas, porque eu não ofereço gente ruim para trabalhar com o povo, entendeu? Eu só ofereço os melhores. E isso é um jeito de fazer essa equipe crescer, né? É um jeito de, dentro dessas atividades, a gente está agora estruturando para ter 2 vagas de estágio por ano, para que dentro de cada serviço desse a gente treine e ensine novos talentos. Então, às vezes, é isso. Sei lá, a Ambev não pode ser patrocinadora, mas ela pode, ao invés de contratar a empresa X de audiovisual para fazer a sua campanha, ela contrata a nossa produtora audiovisual e esse dinheiro vai estar fomentando esses 2 jovens e toda a cadeia produtiva da casa. Então, isso também é um projeto que está... Agora a gente subiu o site, só tem 6 meses de existência da casa, então agora tem uma equipe também só olhando para casa e a gente está bem empolgado assim, para tudo que a gente quer fazer com a casa. Projeto incrível. Parabéns, meninas. Mas agora eu vou falar muito sobre o seu álbum. É impossível não falar do seu álbum. Seu álbum é um super fenômeno. Tive o prazer de escutar, maravilhoso. Tá, e vem aí o Latin Grammy, viu? Ai, será, gente, que dessa vez vem, meu Deus? Todo mundo joga uma energia positiva aqui em mim, por favor. Já fizemos as inscrições, né, Yasmin? Nossa. Ficamos uma tarde inteira semana passada. Ia ser lindo, né? Queria que você falasse um pouco sobre o seu processo criativo e também estratégico, né, da concepção desse álbum. E depois a gente pode falar também sobre o show. Mas queria primeiro que você falasse sobre o álbum em si, por favor. Eu passei 1 ano fazendo esse álbum e eu acho que foi a vez mais prazerosa que eu fiz um álbum, assim. Porque Thalita, né? Thalita, você é um anjo na minha vida, gata. Thalita conseguiu organizar a minha vida de uma forma que eu consegui ter muito ócio criativo, que era uma coisa que eu lutava tanto por isso, gente. Porque depois que o mercado da música te pega, você fica assim, ó, você não, parece que você entra numa bola assim, você não consegue sair, e de repente você vê uma luz e você sai e fala, ah, vida. Enfim, passei por isso e Thalita conseguiu me dar essa luz mesmo, assim, de tá, vamos conseguir organizar para você ter ócio criativo, porque não tem qualidade artística se não tiver observação da vida. Não tem. E a observação da vida requer... você não precisa estar exatamente num ócio, mas depende que você esteja vivendo plenamente, vivendo. Você esteja de cara com a vida. É muito importante mesmo, assim. E aí eu, enfim, tive essa oportunidade de estar de cara com a vida, graças a Deus. E comecei a produzir meu álbum, inclusive num sítio. Fiquei 10 dias no meio do mato, assim, sem sinal de telefone. Meu nome em alta no Twitter, as pessoas falando mal de mim, eu nem sabia. Aí Thalita tentando me ligar o dia inteiro. O dia inteiro e ela não atendia, ninguém aí na fazenda atendia. O quê? Marina, tem um negócio no Twitter lá do programa do Bruno Galhaço, que ódio. Aí ela, nem tô vendo. Eu falei, então fica offline. Daqui a pouco passa. Muito bom, gente. Tem coisa que realmente, se você ignora, não existe. Real. Não existe. E é real. As pessoas falam, parece que é brincadeira, mas é de verdade. Anota, tem coisa que você sai da internet, a coisa desaparece da sua vida. Aí você tem 4 gatos na sua casa, começa a subir em cima de você, pronto, acabou. Você nem lembra mais. Mas fiquei esse tempo no sítio, né? E depois tive outros momentos que eu consegui ficar mais de boa e conseguir produzir assim. Eu acho que o disco mostra isso, que ele teve mais tempo, por exemplo, que o Vice Inerente para ser feito, sabe? O Vice Inerente eu fiz ele bem na pressa. Eu tinha um dia para fazer música, eu fazia música num dia. Tinha 2 horinhas, faz uma música, eu fazia uma música, 2 horinhas.
bem acelerado mesmo, assim. Esse não foi tão acelerado e não foi nada acelerado, na verdade, e foi bem legal, assim. Eu quero que os próximos, inclusive, eu fique 6 meses. Já pensou? 6 meses sem fazer nada. Só fazendo música. Ai, gente, é o meu sonho. Eu vou ganhar dinheiro para eu comprar esses 6 meses. Que é assim que tem que fazer. Mas, enfim, foi um processo mais de boa. Assim, eu pesquisei muita música do Norte de Minas, que sempre foi... Quando eu estava no Norte de Minas, eu falava, eu vou sair daqui porque eu tenho uma bandeira. E essa bandeira é a bandeira do Norte de Minas. É uma bandeira que ela é territorial, entendeu? Eu quero apresentar meu território. Porque é um território que eu sou completamente apaixonada e que a gente tem uma dificuldade gigantesca com relação à arte, assim. A gente é muito defasado, o acesso à arte é muito defasado. Imagina uma criança, adolescente, assim, que não tinha muitos recursos, com vontade de acessar a arte, sem essa oportunidade. Enfim, minha vontade sempre foi, não, as pessoas precisam entender o tanto de coisa que tem aqui, como a gente tem que amar isso, como é tão rico, como é tão incrível, como o jeito que a gente fala é incrível, como o nosso bioma é incrível, sabe? Como a nossa música é incrível, como as nossas referências são incríveis. Congado mineiro é a coisa mais linda do planeta Terra, não tem nada mais lindo que o congado mineiro, eu sou completamente apaixonada, assim. Então a gente tem realmente muita força, mas pouquíssimo investimento na arte, assim. E eu pensava, não, eu tenho que fazer o grande esforço que eu tiver aqui, tudo que eu tiver, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer, que eu vou chegar lá e vou falar do Norte de Minas, as pessoas vão lembrar desse lugar, sabe? Então é uma bandeira territorial, assim. E eu senti a necessidade de trazer isso muito mais firmemente nesse álbum. Trazer o Grupo Raízes, que é a banda que mais me inspirou na minha vida, assim, que me inspirou na minha primeira banda, que é a Outra Banda da Lua. Grupo Raízes, que é um grupo lá de Montes Claros. E toda essa música norte-mineira que me impactou tanto. E eu senti necessidade de trazer isso, porque se eu não trago isso... meu babá postou uma coisa no Instagram esses dias, falando do ori. Se você cala o ori é a cabeça, né? Se você cala o seu ori fica ressentido, ele não gosta de ser calado. O seu ori não gosta de ser calado. Seu ori não gosta de ser silenciado. Você pode até tentar se silenciar, mas seu ori não vai gostar. Ele vai ficar com raiva de você. Então, quando você tem toda essa informação, eu tenho toda a informação do Norte de Minas no meu ori, porque o ori é a ancestralidade, minha ancestralidade toda está no meu ori. Se eu tenho toda essa informação de Norte de Minas no meu ori, se eu não trago essa informação, meu ori fica com raiva de mim. Porque cadê o Norte de Minas, que é a sua ancestralidade, que é onde mora a sua essência? Então, eu senti muito essa necessidade nesse álbum, assim, consegui trazer muito mais forte do que eu já trouxe no meu trabalho solo. Eu acho que eu consegui trazer de um jeito que no show, é muito mais prazeroso fazer o show, porque eu me sinto muito mais eu, sabe? Muito mais, nossa, agora sim. Agora eu consegui chegar num ponto, assim. E eu quero cada vez mais trazer isso, quero fortalecer cada vez mais isso, mas eu acho que eu já consegui dar um passo muito importante para mim, como norte mineira, para o meu ori, sabe? Eu consegui dar um passo muito importante para o meu ori nesse álbum. E é, obviamente, um sucesso quando foi literalmente para a rua, né? Para os shows lotados. Um fenômeno. Thalita, eu queria que você falasse um pouco também sobre a concepção desse show, né? Sua visão em relação a esse crescimento também da Marina artista no palco e como isso tem sido sentido pelo público, né? Os fãs dela. Vai fazer 2 meses depois de amanhã ainda, viu, gente? Isso tudo aqui que a gente está falando. O que é doido, né? Porque a gente vive o processo do álbum, como a Marina falou, por 1 ano. Então, tem 1 ano que a gente vive esse projeto e a gente fica ansioso, quer botar para fora, quer contar, quer cantar as músicas. Tinha dia que eu estava em casa já cantarolando, eu falava, vixe, será que o vizinho está ouvindo? Como se meu vizinho... Enfim. O vizinho nem aí, né? Pior que ela ouve, cara. Isso que é o pior. Eu moro em casa. Aí ela falou, eu já ouvi a música nova da Marina. Só não posta. Então, é um processo que a gente viveu mesmo durante 1 ano, desde pensar esse projeto, como ela falou, quando eu assumi a carreira dela, né, em dezembro de 2023, foi a primeira coisa assim, que ela falou, cara, eu preciso fazer música, não dá tempo... Fica tudo corrido, não tem um planejamento do próximo álbum, não tem um planejamento de daqui a quanto tempo.
a gente fica refém ali da demanda do streaming. E eu falei, não, calma, vamos fazer um planejamento. E aí a gente fez um planejamento, então a gente já sabia que ia nascer o álbum, que ia nascer o merch, que ia nascer o show, que ia nascer a turnê. Já estava tudo desenhado. Um ano antes de lançar o álbum, Thalita me apresentou exatamente tudo que eu ia gastar. Um ano eu já sabia tudo que eu ia gastar. Sim. Isso, gente, é uma tranquilidade, é uma paz. Apesar de você ver o número, você falar, ai, eu vou gastar tudo isso. Era melhor não saber, gastar sem saber. Não, mas é bem melhor mesmo. Você vê uma organização assim de um jeito que... Então é esse processo assim de a gente estar bem feliz com o resultado. Eu sempre falo e reforço muito, assim, é um time que veio com Marina, ela teve muita sapiência de montar um time hoje, o diretor criativo que está com ela desde o... Tudo de Montes Claros, viu, gente? Lá do norte de Minas. Vitor Soares, para mim, é um gênio da música brasileira hoje. Assim, eu falo muito dele em todo lugar que eu vou. Eu sou apaixonada pelo trabalho do Vitor. Ele é uma pessoa fácil de trabalhar, então eu acho que tem uma coisa também que a gente tem um time que não é um time que veio da indústria e que vem cheio de si, aquela coisa da vaidade que tem que ter e faz parte, mas é um time bem engajado, assim, a gente quer fazer, eu até me arrepio, a gente quer fazer o melhor projeto da nossa vida. Então, esse projeto também foi muito assim, eu precisava fazer o melhor projeto da minha vida, Marina me deu uma grande oportunidade da minha carreira dar um salto, então todo mundo que estava envolvido nesse projeto foi isso. Então, hoje, quando a gente vê o show, a gente esgotou 2 noites de Circo Voador, tinha demanda para 6, e a gente segurou, e todo mundo falando, mas por que não foi no Vivo Rio? Para 3, né? Não, para 6 mesmo. Para 6? Para 6. Como assim? Se a gente se abrisse 6 datas no circo, a gente teria feito 6 noites. Aí o Rolinha, vamos abrir a terceira. Eu, calma, Rolinha, segura a demanda. Porque eu sou mais contida. Eu tô chocada, eu não sabia disso, gente. A gente pegou o relatório esses dias. Ontem eu tava conversando com o Ismael, do Afropunk. 70 milhões de plays já tem o disco, em menos de 2 meses. A gente bateu 70 milhões 70 já. milhões? Uhum. Gente, eu não tô sabendo de nada, velho. Bom, já sabendo agora. Já sabendo agora. Esse número eu olhei hoje. Você não estava em 60 e pouquinho, já tá quase 70. Então, a gente... não é que a gente esperava, né? Porque eu sempre falo, só dá certo porque a música é muito boa. Porque a gente sabe que está aí cheio de artistas com dinheiro, com grandes compositores, com grandes planejamentos, e não vai para lugar nenhum, e nem sempre é o sucesso que é. E, principalmente, que eu acho que é uma coisa que pouco se fala hoje, né, é você ser artista e você vender ingresso. E o resultado de uma boa música está nisso. Você pode até ter 600 milhões de plays, mas você é um bom artista se você tem um fanbase e um público fiel que vai te fazer ter 600 milhões de plays, mas amanhã, se você decidir, como o Caetano disse, voltar lá para Salvador tocar no teatrinho, certeza que ele vai ter sempre alguém comprando o ingresso dele. Então, a gente também trabalha por essa construção de público e também a gente tem uma arte que é pensada e feita, né, na essência, nesse Ori, graças a Deus abençoado por Oxum, para que a gente possa também não ter só números na internet, nas plataformas, mas que a gente possa construir uma base sólida de uma carreira que vive de arte. Teve um dia em Portugal, só para concluir, a gente foi fazer um camp em Portugal, e aí todo dia a gente pegava o carro 40 minutos até o estúdio, e eu dirigindo em Portugal. Bem louca. Aí Marina olhou para mim e falou assim, ô Thali, falei, oi, ela, se eu não fosse famosa, eu seria artista do mesmo jeito, então não tem outro jeito. Você precisa me deixar segura, porque eu não vou fazer outra coisa da minha vida. Se eu parar de fazer sucesso, se eu parar de ser mainstream, eu vou continuar sendo cantora. Então, me dá segurança para isso, porque eu não vou parar de fazer isso. Então, a gente realmente fez esse projeto e a gente realmente sabia que esse projeto ia ser bom, ia ser o sucesso que ele é, porque a gente viveu pela arte por 1 ano e meio para que isso acontecesse. E eu acho que Eu lembrava de ter falado isso, mas é a minha cara falar isso mesmo. Mas é que eu sempre falo isso, que se eu ganhasse R$1, eu estaria fazendo arte do mesmo jeito, porque não tem outra coisa para fazer. É isso que eu sei fazer. Eu não sei nem
Não, fritar um ovo eu sei, mas... E cuidar de gatos. E cuidar de gato. Abrir um Não, eu pet shop. sempre falo, ou eu poderia ser cantora ou massagista, que eu sou ótima também. Ou eu ia fazer uma loja de sucos e vitaminas. Porque eu sou muito boa em fazer suco e vitamina, gente. Eu sei criar umas combinações que fica muito bom. Agora, Thalita, teve uma coisa muito importante que você falou, que me chamou muita atenção, que é, você destaca, obviamente, 70 milhões, que é um número gigantesco, mas eu acho que quando a gente pensa no sucesso da Marina, como ela consegue tirar as pessoas de casa? Acho que o grande pensamento da gente hoje, né, como mundo da música, por que eu vou sair de casa para ouvir minha artista favorita, que eu já escuto no meu streaming, se eu não tiver uma experiência que seja um show que de fato seja impactante? E eu não estive no primeiro show da turnê, mas eu vi, obviamente, acompanhei. E as pessoas cantavam ensandecidas, assim. E você estava também totalmente entregue no palco. E promovendo, de fato, uma experiência que faz a pessoa sair de lá renovada. Né? Acho que impactada. Acho que a música tem muito esse poder. Né? A gente está falando muito de carreira, de negócios. E a qualidade artística também. A preocupação do que a gente vai entregar nesse show. Marina é muito preocupada com isso, assim, do visual, a imagem, o som. A gente... Se a banda não estiver groovando, não me alimenta. A banda tem que estar no groove. Eu não tenho mais pavor na minha vida do que de tocar com uma banda que não tem groove. Não dá. E muitas vezes até no equipamento mesmo. Tipo, a gente hoje tem um problema no Brasil de casas de shows que não tem a estrutura, ou quando tem. E é caro, gente, fazer show. É muito caro fazer show. A gente precisa falar sobre isso. Porque muitas vezes... as pessoas falam assim, eu vejo muito isso na internet até. O cachê do artista inviabiliza o festival. Cara, é muito caro fazer um show. É muito caro ensaiar. É muito caro criar esse show. É muito caro manter essa equipe fiel a você, porque hoje o mercado é informal, então essa equipe ela não te fideliza, porque ela precisa trabalhar em muitas artistas para poder pagar a conta. Então, o músico que toca com Marina toca com mais 3. Eu não consigo pagar um salário para ele tocar só para mim. Meu sonho. Então, é caro fazer um show. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso e discutir sobre isso como mercado, porque eu vejo muito, assim, muito mesmo. O festival inviabiliza porque o artista cobra o cachê caro. Sempre sobra no artista, né? Mas é muito caro criar um show. A gente foi fazer planilha agora para criar esse show. Meu Deus, eu olhava e falava, não, tira o LED. Aí o menino, não dá, tira uma câmera, não dá. Eu falava, gente, corta um hold, o menino, não dá, quem vai montar a bandeira? E eu, Jesus do céu. Então, assim, é muito Tira caro. o menino da flauta. Eu, não, mas a flauta é linda. Nossa, depois do Thalita falando pra cortar, eu falando, não tem como, Thalita. Depois do último ensaio, era assim, gente, a gente precisa diminuir essa equipe, não dá. Então... essa preocupação com essa qualidade, com essa experiência, é que faz as pessoas saírem de casa, né? É que gera isso para além da música, que também está maravilhosa. Pensar no que a gente vai entregar para esse público que está ali, como a gente vai entregar, né, essa experiência. E ela é extremamente preocupada com isso. Eu descobri na psicanálise, porque eu fico meio psicanalizada, por que eu sou tão perfeccionista assim? Será que eu não acho que eu sou boa o bastante? Aí eu tenho que ser perfeita para parecer bem, sei lá. Você leva para terapia, né, várias coisas assim. Aí eu descobri na terapia, conversando muito com minha psicanalista, que ser artista de verdade, é um ato de amor muito grande pelo ser humano, assim. Porque você se dispõe a sentir coisas e você tem uma necessidade quase que fisiológica de que a pessoa também sinta, de que a pessoa também enxergue o que você está enxergando. Você tem a coragem de apresentar o seu ponto, de apresentar a sua visão e a sua sensação de mundo, e você tem a necessidade que essa pessoa sinta. Isso porque você ama muito ela. Porque se você não amasse, você não estava nem aí. Se você não amasse, você ia falar, quer entender? Não entende. Eu ainda fico lutando. Se a pessoa não me entende, eu falo, não, me dá sua mão aqui, eu vou te explicar.
Eu vou te explicar o que eu tô querendo dizer aqui. Eu vou te explicar o que eu tô sentindo. Eu quero que você sinta isso também. Eu quero que você tenha autoestima. Eu quero que você se sinta gostosa. Eu quero que você se sinta tudo, assim. Eu quero que você se sinta Deus. Eu quero que você se sinta imbatível. Assim como eu tô me sentindo quando eu tô fazendo essa música. Assim. Eu preciso que você sinta isso. Não é que eu simplesmente quero fazer uma música para você pagar o ingresso lá e me dar seu dinheiro. Eu quero que você sinta isso profundamente. Eu acho que isso faz a experiência ser mais foda. Se eu estivesse num boteco, aqueles inferninhos, como já fiz muito na vida, de estar em inferninhos, de cantar em inferninhos, e eu fazia uma revolução dentro do inferninho para 50 pessoas. Eu fazia todo mundo sair dali assim, meu Deus, eu sou um novo ser humano. Porque sente tudo muito forte, né? Tudo pulsa muito forte no corpo da pessoa. E eu tenho realmente essa necessidade de fazer isso. Assim. Para mim, a principal coisa no show, se o show não estiver batendo no seu espírito, para mim não valeu a pena aquele show para mim. Eu saio meio, tipo, ai, que sem graça, sabe? Trocaria qualquer coisa só para tocar a alma daquela pessoa, só para ela sentir um negócio assim. Eu acho que arte é sobre espírito. Você está acreditando numa coisa que é basicamente uma ilusão. Você está acreditando numa coisa da sua cabeça, que é espiritual, que é completamente espiritual. É você materializar e trazer para o entendimento do verbo e da melodia, da harmonia, uma sensação que é completamente espiritual, assim. Então, o artista ele tem que estar conectado, ele tem que entender que o show dele também tem que estar conectado espiritualmente com aquelas pessoas. Assim. Acho que essa é a principal preocupação do artista. Antes de qualquer coisa. Não é luz, não é o palco, não é nada. Ele pode estar lá sozinho em cima do palco. Mas se ele quer tocar a alma de uma pessoa e fazer a pessoa se transformar ali naquele momento, é quase um culto mesmo, gente. É isso mesmo. Você vai tocar a alma daquela pessoa. É isso. Meninas, passou voando nosso papo. Acabou. Tudo. Eu adoro conversar, gente. É terapia para mim. Mas eu queria finalizar, primeiro, obviamente, agradecendo o tempo e a disponibilidade de vocês. Que generosidade. Obrigada. De compartilhar conosco. Eu que agradeço demais estarem aqui ouvindo tudo isso. Vários ensinamentos incríveis. Queria que as duas deixassem umas palavrinhas super, assim, bem pequenininhas. Thalita primeiro, por favor. Porque, Thalita, a gente está diante de um case, obviamente, artístico, gigantesco, mas de confiança, de amizade, de trabalho em conjunto, muito bonito. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, como inspiração para o mercado. Primeiro, agradecer, né? Desde janeiro que Liza está aí com Fernanda. Bora fazer, bora fazer. Ai, gente, será? Marina, bora fazer, bora. É um case de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor. Eu acho que a mensagem que eu tenho que deixar é... Estou vendo muita gente jovem aqui na plateia. Amem aquilo que vocês fazem, mesmo assim. Eu acho que a gente está num momento de mundo, de tecnologias, né, vindo aí, de artificialidades cada vez mais, que vão ser ferramentas, que vão estar sempre surgindo, mas que a gente não perca o nosso principal material, que é o humano. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que independente da ferramenta e de para onde o mundo vá caminhar, eu sempre falo, a arte vai sempre subverter a todos os tempos. E é isso. Ai, gente, eu faço das palavras de Thalita as minhas palavras, assim. Graças a Deus eu tenho uma empresária que entende isso, assim, que não me enxerga como um mero produto numa prateleira, enxerga profundamente a minha pessoa, assim, a minha capacidade artística, as minhas necessidades artísticas, assim. Eu acho que é muito importante para todo artista. Eu torço, cada vez que vem um artista ferido falar comigo, tô precisando de um empresário, de alguém e tal, eu falo, poderia até te oferecer a minha, mas como é que eu faço? Dá vontade de falar, gente, vamos fazer uma grande formação de empresários muito bons, assim, que enxergam o artista verdadeiramente, e que faz tudo por aquilo, que apoia, confia, sabe? Deixa o artista seguro para ser artista de verdade, que essa que é a grande problemática. É ser artista de verdade, porque ser artista de verdade é se entregar. E o empresário tem que estar... Empresária, quem estiver cuidando de você, tem que estar ligado, tem que estar entendendo com o que está lidando. Realmente é uma coisa diferente, não é igual vender um perfume, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é completamente diferente e tem que entender
como que é lidar com esse ser humano tão único que é o ser artista, né? Que tem acessos tão especiais assim para coisas tão especiais no mundo. Perfeito. Meninas, Obrigada, muito obrigada. gente. Obrigada.